Muito bem, vamos iniciar então o 10º painel deste 8º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, debates e projeções sobre a pauta de casos tributários do STF. Presidindo a mesa, temos o Dr. Hugo Leal, mestre pela PUC e pela New York University, especialista do IBET, advogado. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores, com os aplausos. Os palestrantes, Dr. Paulo Rosenblatt, doutor em Direito Tributário pela Universidade de Londres, mestre em Direito Público e graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, professor de Direito Tributário e Direito Financeiro da Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, procurador do Estado de Pernambuco, advogado sócio de Bartilotti Advogados. Doutora Tatiana Midori Migiyama, conselheira titular da 3ª turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, contadora, advogada, especialista em Direito Tributário pelo IBET, em Mediação, Conciliação e Arbitragem pela FGV, especialista tributário de Mercado Financeiro de Capitais e ex-membro da Ambima, conselheira fiscal de EFPC, membro do IBEF e Abrasca, ex-membro da ENAP e Ministério da Previdência Social, professora convidada da FIP-CAF, APT, IBDT e PUC Rio Grande do Sul. E o Dr. Ricardo Maito da Silveira, coordenador e professor do IBDT, mestre pela USP, advogado. Dr. João Dácio Rolim, professor do IBDT, doutor PhD pela Queen Mary University of London, LLM pela London School of Economics and Political Science. Por gentileza, Dr. Hugo Leal. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite do IBDT, especialmente ao professor Ricardo Maria de Oliveira, e tenho grande satisfação de dar início a este 10º painel do Congresso de Direito Tributário do IBDT, que vai tratar sobre debates e projeções sobre a pauta de casos tributários do STF. Então, desde da pandemia para cá, do final da pandemia, ou mesmo antes, a gente vê que o Supremo Tribunal Federal tem sido bastante ativo em matéria tributária, com vários julgamentos bastante relevantes, não só do ponto de vista jurídico, mas, sobretudo, do ponto de vista também econômico e social. Então, são julgamentos cujo resultado tem grande impacto, tanto na vida dos contribuintes, no orçamento das empresas, resultados positivos ou negativos, dependendo do resultado desses julgamentos, como também nas metas arrecadatórias do governo. Então, esses temas que ainda estão na pauta do STF são extremamente relevantes. Estamos num contexto econômico e político bastante peculiar, em que o Supremo vem sofrendo pressões políticas para julgar, às vezes, de maneira considerando os efeitos da decisão, sobretudo os efeitos econômicos ou alguns objetivos do governo. E nós foram selecionados 4 temas bastante relevantes que vão ser julgados pelo Supremo. O primeiro desses temas é o tema da incidência do PIS e da COFINS sobre a alocação de bens móveis e imóveis, que é uma situação que é bastante relevante, principalmente para situações que ocorreram antes das mudanças legislativas e constitucionais que ampliaram o conceito de faturamento. Então, eu passo a palavra para o palestrante, o professor Paulo Rosenblatt, que vai falar sobre o tema, e aproveito para fazer uma provocação e perguntar se a conclusão seria diferente, dependendo dessas receitas de locação decorrerem da atividade principal ou secundária das empresas. Com a palavra, o doutor Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer aqui ao IBDT, em nome do Dr. Ricardo Maria de Oliveira, pelo convite.
É uma honra, um privilégio participar desse congresso qualificado. Obrigado. Bom. Tá. Ok, obrigado. E da última vez que eu participei foi remoto, né? E outra coisa, participar aqui presencialmente, né? Num salão imponente como esse, com a plateia qualificada. Queria cumprimentar também os meus colegas de mesa, né? E passar a debater um pouco do que é que o Supremo pretende julgar esse ano. E o tema que me coube, né? A gente volta para o PIS e COFINS, né? Que é um dos, talvez, campeões de bilheteria no judiciário, né? E que volta agora com 2 temas que tratam da incidência, né, dessas contribuições sobre, né, as receitas de locação de bens móveis e de bens imóveis. Eu me lembro muito quando estava na Universidade de Londres, tinha um professor nosso, Tom Mouchy, o Rolim lembra bem dele. Toda vez que ele se encontrava comigo, ele falava, né, brincando, PIS and COFINS, que ele achava as coisas mais curiosas do mundo de haver, né, dois tributos, né, sobre uma base semelhante, né, que vão para 2 bolsos diferentes da mesma calça, né, que é da União Federal. Então, isso para ele não fazia qualquer sentido, né, e a gente só vê sentido porque temos que conviver com esse tributo. Né. Então, não só, né, no PIS e COFINS, mas também nós temos que conviver com a receita, não é, sendo tributada em outros tributos, como imposto de renda. Tá. Obrigado, é porque eu tenho quase 1,90 m, né? Aqui, então, de 1,70 para 1,90 é muito pouca diferença. Né? Mas, muito bem, temos no imposto de renda, né, no lucro presumido é utilizada a receita bruta, também no lucro real, na tributação por estimativa, também é utilizado, no simples. Então, a receita ela é parte da nossa vida tributária. Então, nós passamos o tempo todo discutindo receita. Se você for olhar nos países da OCDE, por exemplo, foi na década de 80 que eles resolveram abandonar a receita como uma das suas bases tributárias. Tem um livro que é muito interessante, chamado Why Tax Systems Differ, né? Por que os sistemas tributários se diferenciam um dos outros, né? Que é de um autor chamado Cedric Sandford. Esse livro vem sendo reeditado, ele já é falecido, mas, né, ele vem sendo atualizado por outros autores, né? E lá ele mostra que a receita não é uma base já ultrapassada, que ela é regressiva, ela é cumulativa, né? Ainda que tenhamos regras para o não cumulativo, ela não tem uma não cumulatividade plena, como se pretende, ela distorce as decisões do consumidor, né? Ela distorce, né, o próprio comércio internacional, ela grava muitas vezes a operação e isso tende a estimular uma verticalização das empresas, então acaba com especialização, cria um problema para a competitividade. Enfim, a receita já não deveria ser utilizada e a gente tem utilizado com frequência e isso tem trazido também enormes litígios. Bom, e o Brasil é aspirante da OCDE e mantém, né, essas regras sobre a receita. E o que é que a gente tem agora, né, para tratar do PIS e COFINS? São 2 temas, né, que foram afetados no Supremo Tribunal Federal, que são os temas 630 e 684, que dizem que vai ser debatido no Supremo a incidência de PIS e COFINS, um sobre a receita da alocação de bens móveis e o outro sobre a alocação de bens imóveis. Isso tanto para as empresas que estão no regime cumulativo, no regime não cumulativo, que vai se discutir também a questão se a atividade faz parte da atividade principal operacional da empresa ou não. De onde é que vem a discordância? Ela é antiga,
né, ela vem desde as leis complementares 7, 71 a 70, né, também, que tratavam de receita bruta como, né, o resultado da venda de mercadorias, da prestação de serviços ou da mercadoria junto com o serviço. Né, isso foi, né, muito discutido, né, no final dos anos 90 saiu a Lei 9718. Eu me lembro quando me formei, essas eram as grandes teses, né, da Lei 9718, trabalhei muito nessas teses, e que saiu a emenda constitucional número 20, em 98, mas ela foi posterior à lei, e aí se decidiu que ela não teria convalidado a emenda sendo posterior, não teria convalidado a emenda constitucional, que introduziu ao lado de faturamento a receita lá no artigo 195, inciso 1º da Constituição. Né. A decisão do Supremo, que julgou inconstitucional, só disse que, né, a emenda não convalidaria e definiu o faturamento, mas não definiu receita. Então, um dos grandes problemas é porque se mantém esse debate aqui sobre o sentido de receita. Né. Se ele continua sendo identificado, né, com o faturamento, ou se ele é um conceito distinto, e que conceito seria esse de receita. Não é? Ainda mais quando a gente fala em locação de bens móveis, ou locação de bens imóveis, não é? Porque tem aquelas decisões em relação ao ISS, não é, professor José Eduardo Soares Melo, né, sabe bem que diz que locação não é prestação de serviço, porque é uma obrigação de dar, tem a súmula vinculante, né, que trata sobre o tema, a súmula vinculante número 31, e aí, né, não poderia haver essa tributação. Depois veio as leis, a 10.637 e a 10.833, né, que introduziram um regime cumulativo, e aí previram a incidência dessas contribuições sobre a totalidade das receitas da empresa. Eu não vou fazer aqui uma imensa digressão, né, legislativa, não dá tempo, né, senão ia chegar lá no Código de Hammurabi, né, tem um professor Luciano Oliveira, de Sociologia do Direito, que tem um artigo, né, não me fale do Código de Hammurabi, porque diz que no direito tudo a gente vai buscar lá no Código de Hammurabi até chegar hoje. Não vou fazer isso. Né, e aí depois veio, né, já a Lei 12.973, em 2014, que também previu essa incidência sobre a totalidade das operações. E aí, né, para que lado, né, a gente pode ver que correm esses ventos no Supremo e no Judiciário? Né? Tem uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal contrária, né, dizendo que, depois dessas alterações, né, a receita, né, pode envolver, né, outros ingressos que não aqueles que decorrem da venda de mercadoria, da prestação de serviço ou mercadorias e serviços. O STJ, né, até sumulou, né, um tema contrário, né, tem a súmula 423, dizendo que incide, né, a COFINS, né, sobre a receita de locações. E aí foi quando, né, surpreendentemente, o Supremo resolveu afetar, né, essas decisões para que haja uma decisão definitiva. Né, esperamos que seja definitiva, que ele possa, ao final, decidir e dizer o que é receita. Né, quem aqui, né, espero que todos tenham lido o livro do Dr. Ricardo Maris de Oliveira, ele traz, né, muito claro no livro dele que receita tem que ser um ingresso novo, tem que ser permanente, né, tem que acrescer ao patrimônio da pessoa jurídica, né, não pode ter uma contrapartida, né, na sua contabilidade, né, no seu passivo, né, e tem que traduzir capacidade contributiva. Né, e um dos problemas é porque tributar todo tipo de receita não reflete necessariamente a capacidade contributiva. Então, eu tenho várias formas de ter ingressos. Eu posso vender um bem pelo preço de custo, é uma receita, mas eu não tive nenhum acréscimo patrimonial. Tem muita discussão no Supremo sobre receitas financeiras, porque nem tudo que é pago numa instituição financeira, como remuneração pelo capital, ela não é uma receita da instituição. Isso vem levando discussão. A corretagem que é paga, por exemplo, para uma agência de viagem, que ela apenas repassa, né, esses valores para a operadora, repassa para as empresas que são as verdadeiras prestadoras. Isso não é a receita dela, a receita dela é apenas a corretagem
né, perdão de dívida, enfim, eu tenho vários exemplos de ingressos que não correspondem necessariamente a um ingresso. Depois teve outros julgamentos em que a receita era discutida, e foi discutida em alguns casos como obter dictum, mas tem um caso muito interessante que é de um recurso extraordinário, foi julgado tem um voto da ministra Rosa Weber, que ela diz que, embora o conceito de receita ele possa ser amplo, ele não é um conceito que não tem um conteúdo constitucional. Tá? Ele é um conceito que é regido pela capacidade contributiva, mas ela não diz qual é esse conceito. Tá? Então, nesses casos aqui, que estão em afetação, né, já caminhando aqui para o restante do meu tempo, né, a gente teve manifestação inicial do relator, que era o ministro Marco Aurélio, né, então ele disse que para as empresas do regime não cumulativo, né, após, né, as leis 10.833, 10.637, elas já poderiam ser tributadas, né, na locação de bens móveis e imóveis, né, as empresas para ele, né, que estão no regime cumulativo, tá, elas só poderiam ser tributadas, né, depois de 2014, da 12.973, se tivesse na sua atividade principal. Depois tivemos o ministro Peluso, César Peluso, né, que fez um voto imenso, né, e lá ele diz que o mundo mudou, que a atividade empresarial mudou e que a gente não pode mais ficar atado ao conceito de faturamento, tem que dar uma interpretação evolutiva ao faturamento. Não é? E que, para ele, né, essa receita de locação deveria, sim, ser tributado, mas que, né, no caso também das empresas no regime cumulativo, que, como diz a lei, deveria apenas incidir sobre a atividade principal. E aí ele começa a discutir o que seria a atividade principal, porque uma empresa pode mudar o seu contrato social. Né? E aí ele faz um voto imenso, né, para dizer que a atividade, né, principal é aquela que tem a ver com o objetivo, com a finalidade para a qual a empresa se põe. Né? E aí, por último, veio o ministro Ricardo Lewandowski, né, em fevereiro, agora antes dele se aposentar, e ele disse que receita, né, não tem restrições na Constituição, então estaria aberto, né, a definição adequada por lei posterior à emenda constitucional número 20. Todos os ministros que julgaram, né, aquele precedente que eu falei da segunda turma, já se aposentaram, com exceção do ministro Gilmar Mendes. Né, e esses três que votaram nesses casos, né, que anteciparam o voto nesses dois temas que estão afetados, né, os três se aposentaram. Então, a gente não tem como saber, não é, como vai ser julgado. Não é? Esses temas foram afetados em 2013. Existia uma expectativa que, em agosto passado, eles fossem julgados e foram retirados. E houve uma menção de reintroduzi-los esse ano em pauta. Então, existe uma grande expectativa aí de votação. Os precedentes não são muito auspiciosos para o contribuinte, mas nunca se sabe, né, depois que o Supremo julgou a tese do século, né, tudo pode acontecer. Né? Então, o que esperar? Né? O que é que a gente pode realmente, né, esperar dessa posição? O que é que o Supremo pode vir a julgar? Né? Então, eu me socorro aí de Rita Lee, que morreu agora, né, que ela diz que não acredito em nada, né, até duvido da fé. Né? Então, a gente não tem, né, como ter um placar, né, descobrir o que é que vai sair do Supremo, mas esperamos, né, que ele defina, né, de uma vez por todas, esse conceito constitucional de receita. Muito obrigado. Parabéns ao palestrante pela exposição. E, dando sequência ao painel, o próximo tema será sobre as teses filhotes da chamada tese do século, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Recentemente, o STJ considerou que o ICMS deve compor a base de cálculo do IRPJ e CSL das empresas que estão no regime do lucro presumido. Então, eu passo a palavra agora para a professora Tatiana Mijama, que vai falar sobre a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, a exclusão do PIS e COFINS da sua própria base e a exclusão do crédito presumido de ICMS da base.
Boa noite. Deixa eu me arrumar. A gente vai falar de um tema assim bem interessante, né? Que é o conceito de receita, né? O conceito constitucional de receita. Que realmente os três temas que vão ser julgados pelo STF vão convergir, né, nessa discussão do conceito constitucional de receita. Espero que sim, né? Porque daí, pelo menos, os filhotes, né, as teses filhotes, elas obedecem à tese mãe, que é a tese 69, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite na pessoa do professor Ricardo Maris, né, que eu tenho uma admiração assim grande por ele, sempre acompanho ele, então, obrigada. E vamos lá. Em relação ao primeiro tema, né, que é o tema 118, que vai ser julgado pelo STF, na verdade já foi julgado e depois foi pedido de destaque, né, que é o ISS, a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS, né. O STF ele vai apreciar esse recurso extraordinário, né, o 592/616, em sede de repercussão geral, ou seja, aplicaria para todos, né. E esse recurso extraordinário ele foi interposto pela Viação, né, Viação Alvorada. E a Viação Alvorada, é claro, ela entrou com o pedido de verificar, né, se realmente haveria ou não a constitucionalidade ou não da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS, né. E, em relação a isso, ela confrontou alguns dispositivos, né, da Constituição, que a gente sabe muito bem, que é o artigo 195 da Constituição Federal e tudo mais, né, que traz aquele termo, a expressão receita e faturamento, né. O que efetivamente é receita e faturamento? O ISS, ele é uma receita efetiva, né, do prestador de serviço ou não, né? Ou ele seria uma receita do município, portanto, não poderia estar dentro da base de cálculo do PIS/COFINS, né? Então, esse é o ponto. A Aviação Alvorada, ela recorreu de uma decisão dada aqui pelo TRF4, que falou que o ISS compõe a base de cálculo do PIS/COFINS, né? E, nesse sentido, o TRF4, quando ele trouxe essa decisão ela foi dada antes da tese, da fixação da tese pelo próprio STF da tese 69, né, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, assim, por isso que a gente tem esperança, é claro que o STF ele siga a mesma linha, aplique, né, o conceito constitucional de receita que ele já considerou, né, para também afastar a incidência do ISS. A gente sabe muito bem que, em agosto de 2021, já houve, né, o início desse julgamento, né, e, por 5 votos a 4, né, foi favorável ao contribuinte, no sentido que realmente poderia aplicar aquela tese 69 para poder resolver esse caso, né? Então, afastando a incidência do ISS da base de cálculo PIS/COFINS, porque o ISS seria efetivamente uma receita do município e não a receita do contribuinte. Teve um voto divergente, né, que foi seguido por 4 ministros, que é o Dias Toffoli, e ele colocou o seguinte ponto, né? Poxa, o ISS ele é um tributo cumulativo, né? É diferente do ICMS. E, por ser um tributo cumulativo, ele deveria observar, é claro, um outro racional, que o ISS ele compõe o preço do serviço e, portanto, compondo o preço do serviço, ele seria a base de cálculo aí do PIS/COFINS, né? E ele foi seguido por quatro ministros. Em relação à exclusão do PIS/COFINS, da própria base de cálculo do PIS/COFINS, né, a gente tem o tema 1067. Esse tema também vai ser apreciado pelo STF e também a gente tem esperança, é claro, que o STF aplique, né, o conceito constitucional de receita, né, para poder também estar excluindo o PIS/COFINS da própria base de cálculo. Nesse caso específico, né, no RE 1233, né, ele também reflete a ofensa ao conceito do constitucional de receita, né? Então, nesse sentido, também é o mesmo racional. O PIS/COFINS ele seria a receita de quem? Não seria do contribuinte? Efetivamente, não, porque a receita, né, seria do próprio ente federal. Então, nesse sentido.
E esse ponto da exclusão do PIS/COFINS da própria base de cálculo, né, também traz um viés, que a Lei 12973, de 2014, ela trouxe uma alteração no artigo 12 do Decreto-Lei 1598. E esse artigo 12 do Decreto-Lei 1598, ele traz a base de cálculo do PIS/COFINS, tanto na sistemática acumulativa quanto na sistemática não cumulativa. Então, assim, basicamente, na sistemática acumulativa, você tem a base de cálculo, né, do PIS/COFINS pela 9.718 de 98, que é a receita bruta, né, a receita bruta de que trata o artigo 12 do Decreto-Lei 1598. E esse artigo 12 do Decreto-Lei 1598, ele fala o seguinte, que receita bruta, a rigor, é toda a receita decorrente da atividade principal e do objeto, né, da pessoa jurídica. Então, e a receita, aí indo para a sistemática não cumulativa, que não alcança bancos e que não alcança as PJs que estão pelo presumido, mas as outras PJs não financeiras, né, a gente sabe muito bem que a base de cálculo é um pouco mais ampla. Né? Então, a base de cálculo do PIS/COFINS não cumulativo é a receita bruta de que trata o artigo 12 do Decreto-Lei 1598, mais todas as demais receitas. Então, inclusive, no CARF, a gente tem uma discussão se aquilo que entra ou não entra seria receita efetivamente, para fins da gente afastar ou não, né, a tributação pelo PIS/COFINS. Né? Mas, em relação a esse ponto específico, só retornando ao artigo 12 do Decreto-Lei 1598, no parágrafo 5º, é que trouxe também uma dúvida e que também demandou, né, a autoridade fiscal a lavrar vários autos de infração. Porque o parágrafo 5º, o que ele fala? Na receita bruta, incluem-se os tributos sobre ela incidentes os valores decorrentes do ajuste a valor presente, ou seja, incluem-se os tributos sobre ela incidentes. E o que incide sobre o PIS/COFINS? O próprio PIS/COFINS. Então, o que aconteceu? No momento que saiu a Lei 12.973 de 2014, começaram a ser lavrados aí vários autos de infração, e por isso que há algumas discussões no âmbito do judiciário, né, para tentar afastar o PIS/COFINS da própria base do PIS/COFINS, ou seja, como que a gente vai ter que a gente apura a receita bruta e ainda tem que grossapar o PIS/COFINS para achar a base do PIS/COFINS para apurar aí o PIS/COFINS devido, né? É um pouco complicado. E em relação à exclusão do crédito presumido de ICMS na base do PIS/COFINS, né, a gente tem o tema 843, né? Esse tema ele já tinha sido iniciado, né, o julgamento, e os contribuintes estavam ganhando, mas daí, quando o contribuinte ele começa a ganhar, aí alguém pede destaque. Né? Dá até raiva um pouco, né, do pedido de destaque, mas acontece isso, né, não tem jeito. Então, e aí, nesse caso da exclusão do crédito presumido do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, né, a discussão é um pouquinho diferente, né, porque, na verdade, o crédito presumido do ICMS, esse crédito ficto, né, vamos dizer assim, ele está vinculado ao ICMS da entrada. Então, é como se tivesse depois, com a apuração desse crédito do ICMS, uma compensação, vamos dizer assim. Né, para não se recolher o ICMS. Então, esse crédito, como ele está vinculado com aquele ICMS devido, ele teria natureza, na verdade, de recomposição, né, patrimonial, ou uma redução de custo, vamos dizer assim. Né? Então, ele não teria a natureza efetiva de receita. Né? E, portanto, não ter essa natureza efetiva de receita não poderia ser, é claro, base de cálculo do PIS/COFINS. Né? Então, essa que foi a linha, pelo menos que foi invocada aí pelo ministro Fachin. E aí, nesse momento em que realmente a tese, né, colocada pelo ministro Fachin estava, pelo menos, ganhando, e aí houve o pedido de destaque. Nesse ponto lá do crédito presumido do PIS/COFINS, a gente tem um parecer muito interessante que foi apresentado pela PGR. E o parecer ele foi no sentido de aplicar, né, o racional, o conceito constitucional de receita, para fins de afastar a tributação do crédito presumido do ICMS. Né? Só lembrando que a gente não está tratando efetivamente de redução de base de cálculo e nem alíquota zero. A gente está tratando aqui, nesse caso, nesse tema específico, 843, é o crédito presumido de ICMS puro. Tá?
E aí, a gente vai para o conceito de receita, né? Que o STF, pelo menos no julgamento do RS 606, 107, né, por mais que ele estivesse tratando de transferência de crédito de ICMS, né, na base de cálculo do PiscoFins, ele acabou por dar o conceito de receita, condicional de receita, que, inclusive, eu utilizo nos meus votos, né? Porque o que aconteceu? A Rosa Weber, para dar provimento ao recurso do contribuinte em sede de repercussão geral, né, ela definiu o conceito de receita, citando até o Aliomar Balheiro, no sentido de que receita pública é a entrada que, integrando ao patrimônio público sem quaisquer reservas, condições correspondentes no passivo, vem a crescer seu vulto como elemento novo positivo. Ou seja, para ser receita, precisa ter ingresso de recursos. Aí, outro ponto. Para ser receita, precisa ter ingresso de recursos e precisa essa receita representar uma riqueza ao contribuinte. Então, se eu for por essa linha, por exemplo, o que a gente também já analisou é que desconto incondicional, por exemplo, não seria receita. Ou uma simples redução de um passivo, por exemplo, liquidando um ativo próprio, também não seria receita. Por quê? Porque não houve ingresso de recurso, nem ao menos, né, com esse ingresso de recurso, nem houve ingresso de recursos nesse ponto, né? Então, só houve a redução aí do passivo, né? E, em relação ao desconto incondicional, só lembrando, né, porque eu fiz o voto vencedor, o desconto incondicional, ele nem seria receita para quem está adquirindo, porque não tem aquela relação com a venda de alguma mercadoria ou não. Você tem uma relação com o fornecedor. Então, como que você pode ter uma receita de uma relação jurídica com o fornecedor? Não dá. A única relação jurídica que você teria, né, que seria vincular e mexer, sofrer pelo menos alguma modificação no registro contábil, que é o custo de aquisição. O que eu achei interessante no racional da ministra Rosa também, que ela colocou muito bem e que poderia ajudar muito em outros casos, né, que ela fala que o conceito contábil em si, o registro contábil, ele não deveria influenciar no conceito jurídico de receita, né? E nessa linha, juridicamente, a gente poderia trabalhar, é claro, para ter um racional um pouco diferente do conceito contábil, né? E tentar, é claro, afastar, quando for o caso, é claro, a incidência das contribuições sobre determinado valor, que até mesmo foi registrado como receita, mas puramente não seria, né? Então, aí eu trago também uma solução de consultas, a 170 de 2021, né? Solução de consulta COSIT, a gente sabe muito bem que solução de consulta COSIT nos termos da IN 2058, né? Ela, artigo 33, a solução de consulta COSIT, ela é vinculante perante a Receita, então a gente pode utilizar o racional, a inteligência dessa solução também para se trabalhar. O que ele fala? Não se inclui no conceito de receita bruta, de que trata o artigo 12, Decreto-Lei 1598, os valores que circulam na contabilidade da pessoa jurídica e não lhe pertencem, né, sendo propriedade e receita bruta de terceiros. Então, se eu for pensar, se eu for refletir em relação ao tema 118 e ao tema 1067, que é o PiscoFins na base de cálculo PiscoFins, ISS na base de cálculo do PiscoFins, ele pode circular na contabilidade, mas, efetivamente, não é receita própria, ele seria receita de terceiros, seria receita do município, né, e do ente federal, né, e não do contribuinte. Então, tem vários pontos que, é claro, que a gente pode trabalhar aí, inclusive reembolso, né, de despesa com essa solução de consulta e outros eventos também, né, a gente pode trabalhar em relação ao conceito dado pela ministra Rosa Weber, também os eventos de perdão de dívida e outros aí que a gente precisa analisar, né. Deixa eu ver. E aí tem a questão da insegurança, né, que eu trouxe aqui. Por quê? Porque, realmente, o ministro Dias Toffoli ele tem um outro entendimento, e a gente sabe muito bem que teve outros também,
outras decisões dadas pelo STF em relação, por exemplo, ao ICMS, né? Exclusão do ICMS na própria base do CPRB, né? Então, agora acabou. Então é isso. Obrigada aí pela. Parabéns à professora Tatiana pela exposição. Passando ao próximo tema, que é bastante atual. Recentemente houve um julgamento do STJ sobre a questão, quase que foi suspenso chegou a ser suspenso por uma liminar do ministro André Mendonça, do STF. Depois, essa liminar acabou sendo revogada pelo próprio ministro, que é o tema da exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSL. E aí, lembrando que no passado o STF já considerou que esse tema seria de natureza infraconstitucional e não reconheceu a repercussão geral, mas há agora uma expectativa, até porque o próprio STF reconheceu a repercussão no caso do PIS e da COFINS, né, sobre o mesmo tema. Então, existe uma clara conexão entre os temas e existe uma perspectiva de que esse julgamento, no futuro, venha a ser reconhecido pelo STF. Então, passando a palavra sobre o assunto, que vai falar sobre o tema, para o professor Ricardo Mailton da Silveira. Obrigado, Hugo. Boa noite. Obrigado, Hugo. Bom, queria dizer, em primeiro lugar, que é uma honra compor o painel aqui com vocês, colegas João, Paulo, Hugo e Tatiana, e cumprimentar todos que se manteram firmes aqui até esse horário. Eu vou tentar, aqui pressionado pelo tempo e pelo cansaço de vocês, tentar ser objetivo aqui, nesse tema que eu escolhi, mas que, no fundo, é uma grande encrenca, porque é o tema em voga hoje, né? Está na mídia todos os dias, todo dia sai uma notícia a respeito dessa questão, e tenho certeza que grande parte aqui da audiência conhece o tema, mas eu sei que nós temos aqui também estudantes, então eu vou pedir a licença de dar um pouco de contexto sobre a discussão, né? Por que a discussão sobre tributação pelo IRPJ dos incentivos fiscais de ICMS se coloca, né? Qual que é a origem dessa discussão? Então, começo aqui com um exemplo. Imagine uma empresa que vende uma mercadoria, empresa que é contribuinte do ICMS, vende uma mercadoria e fica submetida a uma alíquota padrão do ICMS de 18%. A alíquota padrão do ICMS, 18%. Então, tem uma despesa de 18%, ali no meu exemplo, o que resulta numa receita líquida de 150, vamos imaginar que o custo dessa mercadoria é de 50, então a gente chega a um lucro tributável de 100. Tá? Então, estou chamando isso aqui de situação padrão, de caso base, né? Agora, vamos imaginar que essa empresa está situada num estado que resolve conceder um benefício fiscal de isenção do ICMS. Então, acho que é fácil a gente intuitivamente entender que, sem a despesa de ICMS, o resultado é diferente. A empresa acaba tendo o que eu chamo aqui, entre aspas, de ganho, porque, afinal de contas, se ela vende o produto pelo mesmo valor, ela não tem a despesa de ICMS, o custo sendo o mesmo, o lucro tributável é maior, né, 118. Então, esse ganho, que eu estou colocando entre aspas aqui, ele pode ser tributado pelo imposto de renda, né? E aí talvez algum de vocês estejam pensando, bom, Ricardo, acho que você já começou a sua fala errado, porque você partiu da premissa que a receita é a mesma, né? Se a empresa teve uma isenção, será que o valor do produto não deveria ser alterado, né? Dá para a gente assumir isso? Dá para assumir que a concessão de um benefício resulta automaticamente na alteração de preço do produto? Eu acho que não, né? A gente vê isso no noticiário o tempo todo, né? O governo baixou a tributação sobre o combustível e aí entrevista lá o sujeito no posto de gasolina dizendo, olha, na bomba não alterou nada, né? Vamos pensar num exemplo bastante simples. Imagine uma empresa, a empresa do meu exemplo aqui, se ela está instalada num estado, uma empresa que produz farinha de trigo, por exemplo, está instalada num estado que, de repente, resolve conceder uma isenção para a venda de farinha de trigo. Tá?
Então, vamos imaginar no mundo hipotético que a empresa olha aquela situação e fala, olha, amanhã passa a vigiar a isenção, vamos reduzir na mesma medida o preço do produto. Né? Isso não acontece no mundo real, mas vamos imaginar que isso aconteça. E vamos imaginar que no dia seguinte sai uma notícia no jornal dizendo assim, olha, vai haver uma quebra gigantesca da safra de trigo no Brasil e, portanto, vai faltar trigo. Né? Qual que é o impacto dessa notícia? A empresa pode ter definido que ela vai reduzir o preço do produto, mas diante de uma questão econômica óbvia e diante da escassez que a quebra da safra de trigo resulta, possivelmente a empresa vai precificar para cima o produto. Então, nessa situação, afinal de contas, repassou ou não repassou o efeito da isenção de ICMS? Como é que eu vou definir isso? O que eu quero dizer com esse meu exemplo? Eu quero dizer o seguinte, nós não conseguimos definir, em tese, a repercussão econômica de benefícios fiscais. Não dá para definir. O que eu consigo fazer é partir de uma situação padrão e comparar com a situação concreta. Olha, tem uma isenção, a empresa em condições normais pagaria 18, paga 0. Então, aqui há um ganho, que eu chamo, e, de novo, cujas repercussões econômicas são imponderáveis, estão sujeitas a diretrizes de mercado, né? Elasticidade, inelasticidade do produto, lei de oferta e de demanda. O que vai determinar o preço de um produto não é necessariamente, automaticamente, o benefício fiscal. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer, ou seja, o ganho que a empresa tem ao receber um benefício fiscal, um fomento, uma ajuda do Estado, ele pode ser utilizado para várias funções, ele pode representar sobra de caixa ou não, e ele pode, pasmem vocês, até ser repassado no preço. Mas isso é algo de natureza econômica, uma repercussão de natureza econômica, que, na minha visão, não tem relevância jurídica. Por quê? Porque, juridicamente, a empresa, pelo menos no sistema brasileiro, a empresa é contribuinte do ICMS, ela não é agente arrecadador. Ela paga o ICMS, né, e o ICMS pode ser eventualmente pago em várias etapas de uma cadeia produtiva, e cada um nessa etapa é contribuinte. Então, me parece que a repercussão econômica, ela não tem relevância jurídica nessa discussão. Tudo para fixar essa premissa de que benefício fiscal, ele tem o mesmo efeito, independentemente da forma como ele é concedido. Redução do gasto tributário para aquele contribuinte. Tá? Essa premissa é importante, eu sei que eu estou falando aqui é algo polêmico, porque tem pessoas que entendem, né, que não, você tem uma isenção, na verdade a despesa não chegou a nascer, e etc. Mas o que eu estou querendo enfatizar é que, pelo exemplo que eu dei, a repercussão econômica é algo imponderável, tá? Ela não altera o status jurídico, a natureza jurídica do benefício. Se o Estado abre mão do exercício da competência de tributar pelo ICMS a alíquota máxima, existe, obviamente, uma renúncia, e a contrapartida, para o lado do contribuinte, é um ganho. Além disso, tem um elemento que, no fundo, que acaba reforçando um pouco esse conceito, que é, na norma contábil, as empresas são obrigadas a evidenciar esse benefício. Né? Claro, esse tema ele ainda está em maturação no Brasil, existe muita discussão a respeito disso, mas há quem defenda até que, mesmo sem a norma que eu estou citando aqui no meu exemplo, que é o CPC 07, as empresas têm que evidenciar esse ganho, né, desse fomento na sua demonstração financeira, justamente para atender os requisitos de transparência e para que haja comparabilidade, para que o leitor da demonstração financeira entenda que aquele contribuinte que se resolveu instalar a sua fábrica no norte de Minas Gerais, por que ele tem um efeito de caixa ou de preço, né, em comparação com um contribuinte que está no estado de São Paulo, por exemplo? Por conta do benefício. Então, isso tem que ser evidenciado na contabilidade. Com, claro, a ressalva do caráter instrumental da contabilidade, quer dizer, isso não é propriamente determinante para definir os efeitos tributários. Tá? Não estou dizendo que é irrelevante, mas não é determinante. Certo? Então, a questão que se coloca é essa: se eu tenho um ganho na
decorrente do benefício fiscal, né, o Estado abriu mão de tributar e a empresa se beneficiou, esse ganho deve ser tributado pelo imposto de renda. Esse sistema ele é regulado pela legislação tributária brasileira desde a década de 60, 70, tá? E aí, eu vou passar bem rapidamente aqui, o que a legislação do imposto de renda fez foi criar uma distinção, pegando de empréstimo as terminologias de direito financeiro, para falar, olha, você tem a figura da subvenção para custeio, que é aquela situação em que a ajuda do Estado não exige qualquer contrapartida, e a subvenção para investimento, que é aquela em que exige-se uma contrapartida do contribuinte como requisito para a concessão do benefício. A subvenção para investimento, pelo nosso regime vigente, elas não ficam sujeitas a imposto de renda com duas condições. Primeiro, eu tenho que comprovar que o benefício está sendo concedido como estímulo à implantação de um empreendimento econômico. E segundo, eu preciso carimbar aquele ganho que eu tive como contribuinte e constituir uma reserva na contabilidade. Por isso que eu disse, a contabilidade não é irrelevante, ela tem importância, né? Então, esse segundo requisito é que eu tenho que constituir uma reserva essa que não pode ser distribuída aos sócios. Ou seja, a premissa aqui é de que deve-se manter algum controle sobre aquele caixa que foi acrescido dentro do patrimônio da empresa, para que ele seja aplicado no empreendimento. Muito bem. Em função dessa distinção de subvenção para custeio e investimento, nós tivemos por muito tempo, em relação aos benefícios do ICMS, uma discussão no Brasil sobre, em face dos vários benefícios fiscais que existem, sobre se benefícios devem ser classificados como, esses benefícios são classificados como custeio ou investimento em função da contrapartida. Tá? Essa discussão no CARF, no Judiciário, etc. Eu vou passar aqui mais rapidamente. Nós tivemos esse debate por muito tempo, depois tivemos a norma contábil. Eu citei aqui o parecer normativo, que é aquele que contém essas definições de subvenção para custeio e investimento. Nós tivemos a normatização da Lei 12.973, que não mudou em essência aquele requisito que eu expliquei sobre a subvenção para investimento. E aí nós temos o elemento que é a mudança de jogo para essa discussão, que foi a Lei Complementar 116, que disse que os incentivos fiscais de ICMS, sem distinção, são considerados subvenção para investimento. Então, esse foi o elemento que, na verdade, pretendia enterrar aquela discussão que havia sobre se o benefício tem contrapartida, não tem. Se não tem contrapartida, então é subvenção para custeio, tem que ser tributado. Se tem contrapartida, posso não tributá-lo pelo imposto de renda, desde que constitua a reserva. E é curioso porque, no mesmo contexto da inserção da Lei Complementar 116, foi proferida essa decisão do STJ, que está citada aí, esse super famoso, em que, relatoria da ministra Regina Helena Costa, no qual ela trouxe uma questão nova, que foi a seguinte: olha, não interessa qual é o tipo de benefício e a forma como ele foi contabilizado, porque qualquer tentativa da União de exercer a competência relacionada ao imposto de renda para tributar incentivos fiscais viola o Pacto Federativo. Então, isso foi também uma questão nova. E, a partir daí, a gente teve várias discussões relacionadas ao tema. Criou-se uma divergência entre as turmas do STJ sobre o tema. A primeira turma comprava essa visão, do ERESP lá de 2017, a segunda turma fazia uma distinção entre os tipos de benefício. Para então, finalmente, a gente chegar na decisão que foi proferida agora, no último dia 26 de abril, do STJ, na qual o STJ ele julgou a questão em sede de recurso efetivo, ou seja, com efeito vinculante, né, foi um julgamento da primeira sessão do colegiado, e ele fixou o entendimento de que, embora o voto ainda não formalizado tenha criado uma distinção entre os benefícios fiscais, colocando de um lado a figura dos créditos presumidos e de os outros benefícios, redução de base, isenção, etc., disse o STJ, reconheceu, ele se curvou a lei complementar para dizer, olha, a lei permite que se exclua esses benefícios da base do imposto de renda, mas foi efetivamente convalidada essa distinção. Né? Então, em relação aos créditos presumidos, vale a ideia do Pacto Federativo, né? Não tem nenhum requisito aplicável para possibilitar não tributação desses benefícios. Para os demais, o requisito da constituição de reserva ainda é vigente. Tem uma discussão sobre o uso dos recursos, né? O acordo não foi formalizado, eu não vou aqui
fazer aquilo que a Receita Federal fez, que é se antecipar à publicação e ao término da discussão, né? A Receita Federal já está dando isso como coisa julgada, digamos assim, né? Já está notificando os contribuintes, mas o fato é, ainda tem uma discussão, mas na essência foi isso que o STJ definiu. Tá? O que eu queria pontuar aqui, já me encaminhando para o final, sobre a decisão do STJ? Me parece que tem dois problemas aqui. O primeiro está relacionado àquele ponto que eu fiz no começo sobre a repercussão econômica. A repercussão econômica não tem relevância jurídica para a gente definir essa questão, né? Se a empresa tem isenção, ela é beneficiada. Eu parto de um caso padrão para definir qual foi o ganho dela. E a segunda questão, eu acho que tem uma contradição grande na decisão do STJ. Por quê? Se o STJ reconhece que existem, que os benefícios, ou os outros benefícios fiscais do ICMS, que não o crédito presumido, são benefícios fiscais, podem ser calculados, e pasmem vocês, podem até ser excluídos da base do imposto de renda, então qual a razão de se fazer uma distinção jurídica entre eles? Né? Eles são equivalentes? Eles podem ser calculados, eles existem? Né? Porque, ou bem você entende que a isenção ela tem uma repercussão e não beneficia aquela empresa, então, portanto, não existe nenhum benefício, você entende que tem um benefício e ele pode ser excluído. Então, quando o STJ diz pode ser excluído, desde que constituída a reserva, ele está reconhecendo que há uma equivalência, que eu não posso fazer distinção entre os benefícios fiscais. Então, me parece que tem essa contradição que vai ter que ser enfrentada. E aí, vocês devem ter notado, quer dizer, a gente está aqui no nosso painel falando de casos de pautas do STJ, do STF, e esse tema não está na pauta do STF ainda, mas acho que a aposta aqui de todos é que isso vai ser discutido no STF. Por quê? Por causa da questão do Pacto Federativo. Né? É uma questão que acabou tomando uma índole constitucional. Por quê? Porque se eu não consigo fazer distinção entre os benefícios, como eu estou tentando sustentar aqui, eu deveria aplicar o mesmo raciocínio que eu aplico para os créditos presumidos para os demais. Então, acho que a questão de violação de Pacto Federativo vai aparecer. Estou finalizando já aqui, Hugo. E aí, como o Hugo mencionou, nós temos no STF já uma tentativa de fazer essa discussão no passado, que é o tema 957, ou seja, os contribuintes já tentaram subir essa questão para o STF, e o STF disse, olha, não, isso não é matéria constitucional. Então, eu aqui estou fazendo uma aposta que esse tema vai ser revisto, assim como o STF já revisou sua posição em relação a contribuições previdenciárias, porque é óbvio que há uma questão constitucional envolvida aqui em relação ao Pacto Federativo. E como a Tatiana colocou também, em relação ao tema 843, o tema 843 tem alguns contribuintes preocupados, será que isso vai escalar para o STF no contexto da tributação pelo PIS/COFINS dos créditos presumidos? Eu imagino que não, porque esse tema não foi colocado na origem, não se falou de Pacto Federativo na origem do caso. Isso apareceu agora, mas se vocês tiverem a curiosidade de olhar o recurso extraordinário que deu origem ao tema 843, não se fala de Pacto Federativo. Tá? Eu agradeço, peço desculpa pelo ter cedido o tempo aí e fico à disposição se houver debates. Obrigado. Parabéns ao professor Ricardo. Tema bastante polêmico. Acho que ainda haverá muitas discussões sobre esse tema. Passando para o próximo tema, que é da CID Royalties, ou melhor, da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da ampliação da CID Royalties, que inicialmente incidia apenas sobre contratos que envolviam transferência de tecnologia, depois houve uma ampliação para que incidisse também sobre pagamentos para serviços administrativos e de assistência técnica. Eu passo a palavra para o professor João Dácio Rolim, pelo tempo regulamentar de 15 minutos. Tá bom, muito obrigado. Acho que não excederei o tempo regulamentar. Preferi falar de uma forma mais informal aqui. Estamos encerrando esse dia intenso. Agradeço, na pessoa do professor Ricardo Maris, o convite. Sempre uma honra, um prazer estar aqui entre amigos e discutindo temas relevantes do direito tributário. O CID Royalties que eu escolhi está pendente no Supremo há vários anos e eu escolhi me ater a um aspecto que me parece o mais relevante, o mais polêmico, é sobre o aspecto discriminatório que ele tem, porque a CID é cobrada somente quando o pagamento é feito
a titular de royalties estabelecidos no exterior, enquanto que a titular de royalties estabelecido no Brasil, o brasileiro, não há pagamento, não há incidência da contribuição denominada CID. E, então, é lógico que é uma discriminação, não é evidente assim, né? Porque não é tão direta, mas é uma discriminação indireta, acaba onerando, né, o serviço em si. E, no âmbito internacional, essa discriminação indireta ela é vedada expressamente, né, pelo Tratado de Direitos Humanos, né, que veda quando fala de discriminação, e aí afetando o direito de propriedade, a matéria tributária é compreendida nisso, numa restrição ao direito de propriedade, e sendo discriminatória, direta ou indiretamente, o tratado respectivo de direitos humanos eliminaria. E no âmbito da ordem internacional, também da OMC, da Organização Mundial do Comércio, tanto serviços quanto royalties, o GATS, né, é expresso, não pode haver remuneração em função do prestador ser nacional ou estrangeiro, ou do serviço em si, né, ser um serviço nacional ou estrangeiro. É lógico que o ônus da CID é daquele que está pagando, que está domiciliado no Brasil. É a empresa aqui, constituída no Brasil. Então, não há essa discriminação direta, né? E o acordo do TRIPS, específico ao royalties, né, o artigo 3º desse tratado, do qual o Brasil é signatário, também veda essa discriminação. Qualquer regulação, e aí incluído matéria tributária, que afete o direito, né, aos royalties, né, não pode ser discriminatório, não pode ter um tratamento menos favorável daquele em que existe numa relação doméstica. Então, o artigo 3º do TRIPS pega como uma luva, né, para afastar essa discriminação, ainda que indireta. E a jurisprudência do OMC nesse sentido. Então, o próprio ex-presidente do órgão de apelação, professor dessa casa, Luiz Olavo Batista, tem matéria nesse sentido, né, especificamente com relação à CID. Mas a questão que se coloca é em que medida, e aqui fazendo esse prognóstico, já que estamos nesse painel de prognóstico de casos pautados no Supremo, em que medida o Supremo pode se deixar influenciar por essa distinção entre discriminação direta e indireta, e em que medida o Supremo pode ou aplicar o tratado diretamente, ele pode recusar a competência, dizer que é do STJ, ou pode interpretar a própria Constituição brasileira, quando fala da não discriminação, encampar essa distinção entre discriminação direta e indireta e seguir na linha da jurisprudência internacional. Então, para finalizar, um comentário final com relação aos tratados internacionais na ordem interna, e aí, de uma maneira geral, né, há um consenso que os tratados internacionais, tanto de direitos humanos, tanto de comércio internacional, eles, com relação à não discriminação, eles estabelecem garantias mínimas, e que os Estados signatários podem estabelecer garantias adicionais. Por exemplo, o direito ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório, os tratados internacionais podem prever somente no processo judicial. As ordens internas podem ampliar essa garantia para processos administrativos. É o que faz a nossa Constituição. Mas não pode fazer o inverso. Se tem um tratado do qual o Brasil é signatário, essa garantia do devido processo legal, contraditório, não pode ser restringida. Então, há esse consenso. Então, com relação
a não discriminação seria a mesma coisa. Se há uma previsão expressa, né, de não discriminação, direta ou não indireta, a ordem jurídica do país signatário não pode, em princípio, né, restringir aquela garantia. Quer dizer, se a discriminação garante uma proteção contra discriminação direta ou indireta, a ordem interna não pode restringir. Não, aqui eu admito a discriminação indireta. Somente a direta que fica proibida de acordo com a ordem jurídica doméstica. Bom, o meu prognóstico eu não tenho. Eu esperaria aqui ter um debate e tal, não vai haver tempo, mas eu acho que haverá oportunidade para a gente acompanhar, né, como o assunto vai evoluir no Supremo Tribunal Federal e também no Supremo Tribunal de Justiça. Encerro aqui a minha intervenção. Obrigado. Parabéns ao professor João Dácio Rolim. Novamente, parabenizo todos os palestrantes e, devido ao avançado horário, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.